Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E essa semana Drag Race voltou e nossas férias acabaram. Fiquei um pouco triste, porque foi bom esse período sem Drag Race. Pelo menos eu pra respirar um pouco, porque eu achei que, desde janeiro tava muito puxado. Na verdade eu gostei, dessa pausa, porque, igual você falou, tava muito bom. A gente conseguiu fazer algumas coisas que estavam pendentes devido a gente cuidar tanto da nossa página, blog, site e afins. Mas foi muito bom, podia durar até mais uma semana, assim, só pra gente conseguir colocar mais coisa em ordem. Essa semana já deu pra sentir saudade, já. Putz, pior que eu nem senti saudade. Ai, não sei também, acho que como essa 10ª temporada já está muito bem encaminhada pro final, eu acho que agora eu só quero ver o final mesmo, sabe? Tipo, outras coisas pra mim estão meio que enchendo linguiça pro grande momento, pra grande final. E depois de hoje ficou muito claro quem que é até então o top 2 da temporada. Como já tá no final, já tá bem focado, assim, quem RuPaul já vai querer que ganhe. Então, na minha opinião, esse episódio também foi, assim, meio que injusto, a eliminação. Ah, mas Drag Race e injustiça anda lado a lado, Eu acho que não só a eliminação, mas a própria vitória em si foram momentos injustos. Não que a Aquaria não merecesse a vitória. Eu acho que ela foi muito boa. Mas em outras temporadas, RuPaul deu dupla vitória pra queens que nem mereciam, sabe? Eu acho que não custava nada no episódio de hoje, tanto a Aquaria quanto o Asia vencerem o desafio principal. Agora, em relação à eliminação da semana, achei também uma imensa sacanagem terem eliminado Miss Cracker. Mas, sei lá, Drag Race tem uns momentos também de muita insanidade, Porque o próprio momento em que os jurados estão lá criticando as queens, eles fazem umas críticas meio nada a ver, que tipo, poxa, não é isso que eu tô vendo, não. O que eles estão falando aí? Isso vem acontecendo desde o começo da temporada, Muitas críticas que eles fizeram, até a gente nem conseguiu ver, não concordava, e tipo, de onde tirou isso? Pra que tirou isso? Assim, pelo menos a crítica que eu tenho a fazer da Cameron, sim, ela sabe se vestir, ela tem uns visuais bonitos e tudo, só que eu achei muito repetitivo, igual da semana passada, que foi a mesma coisa, foi um top e a parte de baixo. Essa semana, de novo, um top e parte de baixo, nos dois visuais que ela fez. Acabou que ficando repetitivo ela pela terceira vez. No Bottom 2 já deveria ter saído também. Pela lógica da temporada até agora, que eliminou outras queens que caíram 3 vezes no lip sync, tipo The Vixen e Money Exchange, o lógico seria, nessa altura da competição, Cameron dar tchau também, mas não foi o que rolou, É por isso que eu fico meio encucado com essas decisões que a produção toma, porque a gente sabe, que o Paul ali não passa de apresentadora mesmo, decisão por decisão. Ela, lógico que deve ter, porque ela também é produtora executiva, mas não é a única que decide mais. Os produtores que estão ali nos bastidores que têm grande influência em Drag Race atualmente. Então, a gente fica assim, sem entender o que eles querem trazer pra temporada, porque normalmente eles têm uma noção de quem que vai ser a queen que vai mobilizar os fãs, Igual em outras temporadas, eles tinham essa noção. Mas também é muito comum de Drag Race eliminar umas queens muito queridas pra elas retornarem no possível All Stars, A gente viu aí em All Stars passado que queens muito badaladas, muito adoradas, ao retornarem pro All Star, movimentavam uma boa fanbase aí que vinha assistir essa segunda chance. Essa semana que teve aquela notícia lá que a Willow soltou aquela bomba, da 4ª temporada que ela mencionou aquilo pra essa, eu acho que já não deve ter, assim, tanta, entre aspas, sacanagem nos bastidores quando vai convidado, Igual o episódio de hoje que a menina de Girls foi nos bastidores. Eu acho que muita coisa mudou, igual a RuPaul também não fala mais que a decisão é dela, que o programa é dela, é os produtores que fazem lá, traçam, sei lá, quais são as melhores e quais são as piores pelos vídeos que mandam de inscrição e, tipo, mas acaba fazendo uma coisa totalmente diferente do que é pra ser, sabe? Igual aquela briga forçada que eles quiseram colocar a Aquaria e a Miss Cracker. Tentaram forçar aquilo e hoje, nesse episódio, você viu que não tem nada a ver. Sim, parece que a forçação que eles queriam de colocar as duas como inimigas foi um tiro pela culatra que causou o efeito oposto, Pois as duas acabaram se aproximando e voltando a ser amigas, que elas, no início da temporada, disse que eram. Mas Drag Race é isso, Cheio de polêmica, cheio de contradição e cheio de ações que acabam nos fazendo querer socar o monitor, ou a televisão, ou o celular, não importa, ou o aparelho que a gente esteja assistindo o episódio. E assim, quando o episódio começou, eu já senti a grande falta da Monet, porque a Monet tinha uma grande presença, Ela sempre fazia a gente rir, sempre fazia a gente querer ouvir o que ela ia falar, por mais sem noção que fosse. E dessa vez não tinha mais Monet presente, e a gente teve que lidar com isso. E esse primeiro momento, quando o episódio começa, eu achei que foi mais uma tentativa da edição trazer uma nova vilã nessa altura do campeonato, que eu não vejo necessidade nenhuma. Quando eles começam a enfatizar muito comentários negativos que a Asia deu, no confessionário. Tipo, nos últimos 2 episódios, eles tentaram queimar a Aquaria. Aí agora estão tentando queimar a Asia. Tipo, pra quê, gente? Pra quê? A grande vilã que vocês construíram foi a The Vixen. Ela já saiu, simbora focar em outras coisas.
coisas. Eu acho que essa tentativa também, sabe, de sempre criar vilões e heróis, né, mocinhos, dá uma grande preguiça em Drag Race. Estamos acabando, vamos focar na parte final da competição e vamos ver quem vai vencer esse trem. Precisa ficar forçando o tempo todo uma novelinha não, que a gente tá cansado já. Tanto que assim, na metade da temporada você vê, por exemplo, quando começa, sempre tem aquelas rivalidades de início. Elas vão pegando amizade. Na metade da temporada, ninguém, assim, é rival ou não gosta de uma certa pessoa. Não gosta num nível assim, eu não quero falar com você, não chegar perto de mim, não olha na minha cara. Conforme vai chegando no final, eles vão tentando fazer, assim, outros tipos de intriga, só que acaba não colando. Isso foi desde a 8ª temporada que estão tentando fazer isso, que a gente só vê, assim, uma intriga ou outra quando é nos episódios finais, porque realmente a competição tá bem acirrada, já tá na final, e todo mundo ali quer ganhar. Mas mesmo assim, a maior parte do programa nem é, praticamente assim, não é uma competição, entre aspas, porque elas se divertem tanto fazendo as coisas assim, juntas, separadas, conversam, dão risada, então é muita forçação. E é engraçado porque quando a gente depois vê as drags comentando os episódios, né, conforme elas vão participando dessas viewing party, esses eventos em que elas assistem e comentam os episódios para uma audiência, para um público, normalmente as queens que elas criticam, né, da temporada, igual por exemplo rolou aí algumas semanas da Mayhem Miller e Monique Hart criticando a Eureka, pelo que a produção mostra, a Eureka era uma queridona, né, tipo, ela não foi pintada como a vilã, então também tem essas certas antíteses, né, enquanto a produção, enquanto a edição tenta pintar uma Queen X como vilã, uma Queen X como chata, como irritante, as outras drags acabam apontando que a Queen Y, que os fãs estão babando muito ovo e estão adorando, que na verdade foi irritante, foi problemática, que incomodava as outras. Então, é por isso que é bom a gente tentar sempre assistir de uma forma menos passional, né, e mais crítica mesmo e tal, pra gente não ficar caindo nessas armadilhas, porque depois a gente acaba sendo injusto, né? Fala que a Queen X não presta, sendo que a Queen Y era tão chata quanto, até pior, mas aí a gente tá idolatrando ela. Sabe também, assim, o que é engraçado nisso? Que antigamente, quando o Drag Race estava bem desconhecido, a gente conseguia ver o outro lado da Queen só pelo Untucked, porque até então a gente não tinha rede social naquela época e a gente também nem conhecia tanto. Então, conforme passava no episódio que aquela Queen era bem chata, mas só que você via que no Untucked ela era legal, hoje em dia já é diferente. Não faz tanta diferença você vê-la no Untucked, mas só que se você vê na vida real e vê os relatos que as pessoas vão contando, é realmente como que ela é. E acaba mudando bem mais a percepção do que você só assistir o episódio do Untucked. Infelizmente o Untucked também, por mais que eles tenham tirado essa impressão de que ele não é mais tão editado, ele é mais cru, ou seja, ele é mais natural, mas acaba que ele não mostra a Queen de fato como ela é de verdade. Mesmo porque também, se a gente for analisar, já é a 10ª temporada de Drag Race. Ninguém ali é mais inocente, ninguém ali é mais ingênuo, achando que caiu ali de paraquedas e não sabe o que tá rolando. Então as Queens, elas criam sim uma personagem, elas atuam sim, porque é o que elas acreditam que vai ser melhor pra carreira delas, né? Drag Race agora é uma plataforma que dá oportunidade para as Queens viajarem ao mundo, para as Queens fazerem inúmeros trabalhos artísticos que vão garantir pra ela aí uma boa renda dali em diante. Então acaba que elas estão atuando tanto no episódio comum quanto no Untucked. E aí só quando a gente acompanha a drag fora do reality, fora de Drag Race, quando ela tá fazendo shows, quando ela tá participando, né, de algum tipo de evento, tá nos seus meet and greet, a gente consegue vislumbrar um pouco sobre a personalidade da drag, porque se for depender de Drag Race, a gente sempre vai achar que The Vixen é vilã, sempre vai achar que a Aquaria é antipática, sempre vai achar que Miss Cracker está completamente sem rumo, que a Cameron é muito calada. Então a gente depende de buscar outras fontes pra conhecer a personalidade de cada drag mesmo, porque Drag Race tá aí pra fazer entretenimento, né, tá aí pra criar uma historinha, uma novela, e enquanto as pessoas se permitirem ser enganadas, sempre vai ter esse fandom louco aí atacando as queens injustamente. Eu acho que assim, que a experiência lá pro pessoal que mora nos Estados Unidos deve ser bem mais completa e melhor do que aqui, porque aqui a gente não tem contato com elas diretamente igual eles têm lá, né? Aqui a gente só tem contato quando vem e alguém compra meet and greet, ou então encontra a pessoa numa festa ou na rua. E mesmo assim, quando os fãs conhecem as drags, né, de RuPaul's Drag Race, quando vêm visitar o Brasil, eles têm também uma leve percepção de como a drag é, porque ela tá num país diferente, ela não fala a nossa língua nativa, então também há uma certa atuação por parte delas. Fora que muita drag no Brasil à procura de sexo, né? A gente tá, infelizmente, cansado de saber disso. Elas
E o Tinder, Grindr, esses aplicativos de pegação bomba. Não tô muito focada em conhecer a cultura e interagir com o povo, não. Mas enfim, deixando a pegação de lado, as drags acabam também não interagindo tanto com o público daqui, porque também elas fazem viagens rápidas, né? Eu acho que foram poucas as vezes que veio alguma drag aqui que ficou mais de uma semana e curtiu mesmo o ambiente, o local, as pessoas. Se eu não me engano, talvez foi quando o Coco e a Alissa vieram aqui, elas ficaram tipo um fim de semana inteiro no Rio de Janeiro curtindo a praia. Mas fora isso, as drags vêm, fazem um show e vão embora, porque a vida delas é muito corrida. Então até mesmo os fãs daqui, quando interagem com as drags, não tem uma interação muito aprofundada. Agora, de fato, os fãs americanos têm essa chance maior de interagir com elas, de conhecê-las melhor. Mas uma coisa que eu passei a fazer essa semana, e também tenho feito há mais tempo, é não idolatrar ninguém, sabe? Não colocar ninguém em pedestal. Porque depois que a Willam jogou na roda todas as merdas que rolaram na 4ª temporada, né? Expondo a produção muito maliciosa, tóxica mesmo, colocando as queens em situações humilhantes, de às vezes até mesmo chegar a passar fome, ou então serem tratadas de forma desumana. E ela também até mesmo falando do comportamento de RuPaul, que só falava com as queens quando ligavam as câmeras. Fora isso, o RuPaul nunca estava presente, era muito distante, mal aceitava contato visual com os funcionários. Enfim, a gente percebe que, por mais que a gente goste daquela personagem que a gente tá vendo na tela, aquilo ali não passa de um personagem. A pessoa real pode ser completamente diferente. E o fato da pessoa ser completamente diferente também não deve ser motivo da gente passar a odiar alguém. É aquilo, é saber separar personagem e pessoa física. É a vida. Acho que quando a gente também para de colocar esses nossos ídolos em pedestais, a gente também para um pouco, né, com esse fanatismo de sair ofendendo todo mundo que critica alguém que a gente gosta. Porque a vida é assim, as pessoas, elas não são perfeitas, as pessoas têm muitos problemas e que a gente tem que aprender a lidar com eles. Sim, essa coisa assim de ter personagem ou não, é que depende de cada pessoa também, né? Independente de Drag Race, até aqui no Brasil também, ator, atriz, cantor, youtuber, tanto faz, acaba sendo a mesma coisa. Quando liga a câmera é de um jeito, quando desliga é de outro. E independente de você fazer um personagem ou você não fazer um personagem, essa diferença que você vai ver quando você conhece a pessoa é muito gritante, porque eu já passei por isso. Você vê uma pessoa que ela é totalmente alegre, fala bastante, conversa, e quando você vê pessoalmente, ela é tipo mó bicho do mato, sabe? Uma planta. Sim, é fria, é distante. É, então. Um exemplo bom disso somos nós dois mesmo, porque quando a gente começou a gravar o podcast, a gente tava meio travado, porque pra gente era novidade, a gente não tava tão à vontade. Por mais que eu te conheça, eu confio em você, eu gosto de você, a gente sempre conversa via mensagem de texto. A hora que a gente se propõe a dialogar de forma mais aberta e direta, pra gente é um certo choque, porque não é uma coisa que a gente tá acostumado. Então, também a gente não sabe se o que a gente vai falar vai ofender ao outro, como é que o outro vai reagir. Então, a gente sempre tá na retaguarda tentando passar um personagem, até mesmo por áudio. Só que aí, com o tempo, a gente fica mais à vontade e passa a perceber que um comentário não vai incomodar o outro, que a gente tá aqui também pela diversão. Então, a gente vai se soltando. E aí, quando a gente vê um ídolo, a gente acha que o ídolo, pessoa física, é idêntico ao personagem que ele tá interpretando. E na prática não é assim. É muito o oposto. Tanto que existe, né, o mito popular de que as pessoas comediantes são as mais tristes que existem. E aí, quando a gente pega, por exemplo, pra analisar mesmo esse público, há comediantes que cometem suicídio, infelizmente são vários, comediantes que têm depressão, comediantes que, tirando aquele momento em que eles estão em frente às câmeras, são pessoas tristes, que não são tão sociáveis e amigáveis de conviver. Porque uma coisa é você fazer outro rir, uma coisa é você estar feliz, uma coisa é você conseguir trazer essa alegria pra sua vida. Mas enfim, é foda e tal, e a gente tem que aprender mesmo realmente a não idolatrar tanto os outros assim, colocá-los no pedestal e aceitar que algumas críticas são reais, são necessárias, pra ver se as pessoas, né, pelo menos se não vão mudar, você mude a sua percepção e opinião. E voltando pro episódio, né, já que a gente viajou um pouco demais, nesse início aí, quando a Cameron, por exemplo, fala que é uma situação muito chata pra ela, de que ela preferia estar no lugar da Monet do que estar no lugar em que ela se encontra, que é da pessoa responsável por eliminar outra drag, eu só pensei assim, fia, se você tá tão incomodada, faz a Bendela Creme, faz a Dora Delano. Chavisa pra um pouco, você tá indo embora, eu, hein? Agora ficar reclamando que, nossa, eliminei fulano e sou arrasada. Ah, meu cu, tchau, então. Então, isso daí que também me deixou irritada, porque se você fala uma coisa dessa, é melhor você desistir. Acaba dando a impressão de que você não quer mais estar ali e você tá roubando o lugar de alguém que poderia ser melhor que você. Aí agora eu quero ver qual vai ser a opinião dela quando ela voltar nesse próximo episódio da semana que vem. Quero ver se ela vai falar a mesma coisa. Pra mim, sendo bem sincero, nessa altura da competição, Cameron e Miss Cracker já estavam sobrando há muito tempo ali em Drag Race. Por mais que a Eureka, né, seja grande cotada da temporada, eu acho que ela mereceu chegar ali. Se a gente for olhar toda a composição da 10ª temporada, ela foi uma das que teve o melhor desempenho, então ela mereceu estar aí no top 4. Agora, Cameron e Miss Cracker não tiveram grandes momentos. Cada uma teve uma vitória e só também. Miss Cracker brilhou no primeiro episódio
episódio. E aí, nos demais, meio que era uma montanha-russa, né? Tinha episódio que ela ia bem, mas nunca ganhava. E tinha episódio que ela ia muito mal e quase caía no bottom. Então, assim, pra mim, tanto faz. Na real, quem fosse vencer o lip sync de hoje entre Miss Cracker e Cameron. Mas a hora que a Cameron vira e fala que, eu preferi estar no lugar da outra, então, filha, pega suas coisas e tchau. Porque a gente tá aqui nessa altura da competição pra ver quem merece mesmo ganhar, saca? Não tem mais isso também de ficar chorando e ficar lamentando demais, não. O momento de chorar é que depois você foi eliminada. Agora é de você dar garra, mostrar o melhor de si. Uma coisa referente a Miss Cracker que eu tava reparando hoje, o pessoal tava apostando muito nela, igual apostavam na Trixie na 7ª temporada. Pelo que eu reparei, até a RuPaul tava vendo. Eu acho que o vídeo de inscrição dela foi legal. A Cracker é engraçada em outros momentos fora do programa, mas só que no programa ela fez igual a Trixie e não conseguiu passar essa coisa cômica que ela diz que tem. E também uma outra coisa que eu vi na internet hoje é falando assim, se a pessoa fala assim, eu sou comediante, acaba deixando a outra pessoa que você falou isso... Com expectativa alta? Isso, deixa com uma expectativa bem alta do que você pode fazer e do que você vai fazer. Então, se você fica esperando uma coisa engraçada, você não fica esperando aquela coisa que é óbvia, você quer uma coisa diferente. Então, se você falou que é comediante, a pessoa já vai, tipo, se você é comediante, eu quero que você me faça rir. E nem sempre o humor que a pessoa fala que faz é o humor que a pessoa vai gostar. Tem isso também, né? Porque a pessoa pode falar que é comediante, mas ela faz o tipo de comédia que agrada gente tolerante, por exemplo, né? Um tipo de comédia muito ofensiva que a gente não é obrigado mais a ouvir. Ou então, um tipo de comédia que criança vai achar graça, sabe? É um tipo de comédia bem de nicho, né? Uma comédia bem específica que não é todo mundo que vai conseguir entendê-la. Tipo você, quando manda umas dicas de série pra mim, que é tipo, ok, Rô, tudo bem. Se você gosta, respeito, mas não quer dizer que eu vou rir, nem você tá rindo. Ultimamente eu tô recebendo bastante crítica desse jeito. Sempre indico série e ninguém gosta. E série de comédia. Mas no caso, acho que de série a gente nunca teria treta assim, não. Mas é porque teve uma vez que você mandou uns vídeos pra mim, você falou que tava rindo muito. A hora que eu fui ver o vídeo, gente, amizade é um trem complicado, né? Porque você não quer magoar seu amigo, mas também você não é obrigado a ver um trem que você, tipo, não tá legal. É a vida, né? Mas eu acho que no caso da Miss Cracker é isso mesmo que rolou, sabe? Talvez colocamos muita expectativa nela, porque no início da temporada ela teve uns momentos muito engraçados, mas no decorrer a coisa não decolou, né? Ela foi se apagando cada vez mais e infelizmente chegou nesse momento crítico da competição, ela acabou tendo que ser eliminada porque não tinha mais tanta coisa pra mostrar. E assim, a Miss Cracker ficou chateadíssima quando a Asia disse que ela não tinha esse fator de estrela pra continuar na competição, e deu pra ver que ela ficou muito incomodada com isso, tanto que ela até desfez da carta que a Asia tinha deixado pra ela depois que ela foi eliminada. E eu acho que foi uma coisa que doeu nela, mas assim, eu também não imagino que a Asia tinha falado aquilo pra feri-la. Foi a impressão dela e a Miss Cracker levou pro pessoal, mas é lógico, né? Só na competição, muito nervosa, muito estressada, então cada um reage de uma forma. Mas enfim, eu acho que de fato a Miss Cracker não mostrou mesmo esse fator estrela dela estar ali, saca? E eu entendo que isso é a competição, né, Rô? Nem todo mundo reage igual numa competição. Na verdade, a maioria reage completamente diferente. Eu acho que nem todo mundo tem esse nerve, né, que pede RuPaul. Quando ela, né, fala lá, carisma, uniqueness, nerve and talent. Então, esses nervos à flor da pele que é necessário pra você se manter na competição, eu acho que Miss Cracker, a Trixie que você citou, até mesmo a Katya, elas não têm esse nervo, né, muito bem preparado e forte aí pra poder participar de uma competição e darem o seu melhor pra chegar até uma final, porque elas acabam ficando muito presas na cabeça delas e aí, eventualmente, acabam sendo eliminadas. Por mais que elas sejam fodas, incríveis fora da competição, além da competição, o que é preciso pra elas irem longe, elas acabam não apresentando. E aí, só sinto mesmo. Mas referente a essa coisa que a Cracker não gostou da Asia ter falado, eu acho que ela não deve ter entendido que quando elas estavam ali no palco, era a gêmea má dela que tava falando, então ela meio que interpretou uma pessoa ruim e falou de um jeito ruim, um jeito que ela entendeu ser ofensivo, porque é o jeito que uma pessoa má falaria, né? Eu acho que também, se eu tivesse no lugar dela, eu ia me sentir meio assim, mas só que depois eu ia entender que ela tava interpretando a pessoa, e eu também não via assim um fator, tipo, que ela era uma estrela, porque realmente ela só teve pouquíssimos momentos que ela se destacou. Quanto a isso da gêmea boa e gêmea má, eu acho que foi isso mesmo, porque todas as queens, quando foram falar quem que elas acham que não mereciam estar ali, elas foram bem shady
mas dentro do personagem, né, proposto. Então também não entendi por que a Miss Cracker levou isso tão pro pessoal. Tanto que na carta da Asia, ela fala sobre isso, né, que ela acha que a Miss Cracker é uma estrela e até pede desculpas caso tenha ofendido. Assim, quando a RuPaul vem com o mini desafio da semana, pra mim foi o mini desafio assim, mais bobo até então da temporada. Pra mim a 10ª temporada teve os mini desafios mais divertidos de toda a Drag Race History, mas esse mini desafio do 11º episódio eu achei fraquíssimo, mas é aquilo, né, uma temporada cheia de altos e baixos e também com mini desafios fantásticos, não tem problema ter um ruim não. A hora que a gente faz uma média, pelo menos, no geral, todos os mini desafios foram bacanas. Agora é isso, de ter que fazer uma panqueca drag, eu achei tão sem noção, ainda mais que depois o cara tinha que comer, saca? Eu falei, não, gente, como é que você vai comer tipo isso? Aí tipo, a hora que o cara vai e come, ele pega um pedacinho de panqueca que é menor que um tic-tac. Como é que você vai sentir o sabor de uma panqueca que tem lá salame, abacaxi, alface? É, uma panqueca, até mesmo dependendo do que a Queen fez, uma panqueca meio nojenta, né? Mas assim, como o cara vai sentir o sabor, sendo que ele pega um tamanho minúsculo? Então assim, foi um mini desafio só pra encher linguiça, porque o foco mesmo era o desafio principal. Eu também achei assim, um desafio totalmente desnecessário. Tanto que, igual você falou, na hora dele provar, ele só pegava só a massa da panqueca, ele não pegava nem a mistura que a drag colocou por cima. Eu também achei assim, meio aleatório ter chamado Cheyenne. Não tão aleatório assim, porque ele sempre participa das coisas que a RuPaul faz, mas geralmente quando ela chama alguém no programa é pra divulgar alguma coisa que a pessoa vai fazer, algum evento, ou que ela participou de alguma série, ou algo que vai estrear. E dele eu achei, pelo menos eu não pesquisei, mas eu não achei nada assim de, tipo, necessário pra estar lá, sabe? Mas se a gente for pensar também, por exemplo, no All Stars 3, também teve uns convidados assim bem aleatórios que acho que estavam passando na rua, a RuPaul puxou e ele resolveu participar. O Mark Jacobs, por exemplo, no All Stars 3, participando do momento em que as queens estão se preparando pro Snatch Game. Qual que era a necessidade dele estar ali? Ele chegou, conversou com as queens sobre os looks, mas assim, contribuiu com nada. Eu acho que ali eles tinham chamado com a intenção de, tipo, a Milk ter ficado no episódio pra fazer alguma média, sei lá, e não deu certo. Eu acho que se fosse pra eles fazerem uma média com a Milk, eles teriam tentado colocar ele o mais cedo possível, porque havia o risco da Milk sair, em qualquer episódio que fosse, sabe? Mas enfim, Drag Race tem essas faltas de noção, né? Por exemplo, no All Stars 3 mesmo, teve aquela deputada lá, participou um dia de um dos episódios e contribuiu com nada, a não ser o fato da RuPaul começar a chamar o povo pra votar. Fora isso, foi bem aleatória a presença dela. Então, pra começar, nem sei quem é Cheyenne, saca? Eu sei que ele já participou de outros episódios, mas tipo, quem que é esse cara? Nunca vi nenhuma série dele, nunca vi nenhum filme, nenhum programa que ele apresenta. Então, tipo, eu nem sei quem ele é. Pra mim é tipo uma subcelebridade ex-BBB, então, next. Na verdade, eu conheci ele pelo programa Drag Race, mas aí ele já participou de American Horror Story e outros programas que teve, assim, tinha apresentador, mas antes disso eu não sabia nem quem ele era. Eu parei de ver American Horror Story por isso que, então, eu não sei quem ele é, porque eu parei, a última temporada que eu vi foi aquela do Coven, e aí eu não vi mais, então, enfim, né? Pelo menos ele é bonito, então pelo menos dá pra dar uma distraída quando ele aparece. Agora, eu gostei da Asia ter vencido, mas, sendo bem sincero, até metade do episódio eu achei ele muito chato. Eu pensei, putz, gente, quando é que vai começar esse 11º episódio? Porque não tá arrastando demais. Achei que foi um episódio, assim, de início muito enjoado. Até metade do episódio eu achei ele muito chato. Não tava aguentando mais assistir. Falei, gente, putz, já deu 45 minutos de episódio e nada acontece, nada faz a gente rir. Cadê The Grace? Tipo, sumiu. Uma semana de férias eu acho que fez mais mal pro programa do que bem. Aí o RuPaul tinha, né, passado pras drags, falando qual era o desafio da semana. Elas teriam que fazer uma gêmea boa e uma gêmea má. E aí a gêmea boa, elas teriam que destacar as características. E a gêmea má seria não só os defeitos, mas também o sabotador interno de cada um. As coisas que faziam as queens se sentirem mal, pra baixo e tal. E depois que o RuPaul sai e as drags ficam entre si conversando no workroom, eu achei muito corajoso da parte delas pedirem que as outras queens falassem, né, quais eram os seus defeitos e qualidades. Pensei, isso não vai dar certo, gente. É muito difícil quando você pega uns artistas que têm um ego muito grande ouvirem quais são suas fraquezas, né, seus defeitos, aquelas coisas que elas fazem que incomodam os outros. E nessa hora que eu senti muita saudade da The Vixen, porque imagina a The Vixen nesse momento falando umas verdades na cara das drags, ia ser maravilhoso, ia ser o ponto alto da temporada. Eu acho que ela nem precisaria falar, né, de tanto que ela já teria falado uma Untucked nos episódios anteriores. Mas realmente, esse episódio foi um episódio, tipo, muito lento.
Teve parte que só mostravam elas dando risada, não teve muito conteúdo assim pra eles aproveitarem das filmagens. E também uma outra coisa que eu reparei em questão de filmagem é que eles devem ter, não só eles, mas como as drags que dançam mais, deve ter ficado, tipo, totalmente exausta. Porque imagina você ter que gravar 2 cenas no mesmo lugar e contracenando com nada. Tipo a parte que o RuPaul entra. Tá na cara que ali foi a jogada de 2 câmeras e ela nem tava lá. Então ela mesma tava falando sozinha na hora que entrou. E as queens depois também no palco principal. As boas ficaram de um lado e as queens do outro. Então imagina o trabalho. Tanto o trabalho delas de fazerem isso, e quanto o trabalho deles pensarem pra fazer, assim, tudo certo, pra não dar erro pra refilmar. Sim, porque já dá um imenso trabalho as queens se maquiarem. Então imagina, a RuPaul, quando ela entrou, pelo menos ela tava desmontada. Então ali ela só botou uma peruca amarela, um óculos escuro e foi lá interpretar o RuPaul, que até o look que ela tava usando não tinha nada a ver com o RuPaul, né? Porque o RuPaul sempre tá com os ternos lindos, super, né, bem cortados, sob medida mesmo, aí ela me parece lá com uma roupa de fazer caminhada, bem qualquer coisa, e aparece lá, digamos assim, super atrevida. Mas eu não vi muita diferença da RuPaul para a RuPaul, não. Tirando que ela tava com os maneirismos um pouco mais afetados, achei o RuPaul uma RuPaul que acordou um dia com o pé esquerdo, mas não tem muita diferença não. Mas é isso mesmo, acho que esse é um dos episódios talvez mais difíceis deles fazerem Drag Race, porque eles tiveram que deixar tudo muito perfeito, né? Pelo menos a sincronia entre as falas, entre as interações das gêmeas boas com as gêmeas más e também com a própria bancada. Então eu imagino que, nossa, deve ter gravado o dia todo esse momento. Ou até mais que o dia todo. Tem que ter muita sincronia ali pra saber quanto tempo uma pessoa vai falar, e você também tem que gravar as reações dela, né? É tipo gravar um Reunited. Fica mais que o dia inteiro lá. O Reunited eu acho que já não demora tanto como antigamente, porque agora ele é gravado depois da grande final. E como a grande final, pelo que as pessoas relatam, demora 5 horas pra ser gravada, então imagino que o Reunited também não deve se estender tanto mais, porque tantas drags quanto o RuPaul e a própria equipe já tá exausta, né? Se bem que normalmente quem grava programa assim tá acostumado a gravar o dia todo mesmo. O ritmo de Drag Race é um ritmo puxado. Pelos relatos das drags, elas comentam que normalmente elas demoram 10 horas em frente às câmeras gravando, então pra elas talvez não seja tão exausta assim. Mas como o RuPaul a gente já descobriu que é um robô, basicamente, entra ali e sai, então pra não irritar, né, a dona de tudo, é melhor fazer uma gravação mais ligeira. Eu sei que, assim, esses programas de auditório também demoram bastante. Imagina você pegar um programa de auditório que já demora umas 8 horas pra gravar, ou mais. Você pegar agora drag queens pra irem, se maquiarem, conversarem, falar, então é tipo 12 horas gravando o dia inteiro pra você ter 1 hora de episódio. O que eu acho foda é que parece que você faz um trabalho imenso e aproveita pouca coisa. Enfim, é isso mesmo. A gente, quando grava podcast, é isso. Fala, refala e fala uma terceira, quarta vez pra coisa sair bacaninha. Porque a magia da edição é essa, né? Por mais que a gente ache que a edição tá favorecendo umas queens prejudicando outras, mas a edição, ela procura apresentar o melhor trabalho. Por mais discutível que seja esse melhor trabalho. Então, a gente, depois que começa a produzir conteúdo, a gente entende por que a edição é assim, né? Por que se grava muito conteúdo e no fim apresenta só uma parte dele. Porque a gente vai apresentar o que é relevante, o que cabe dentro do roteiro que a gente quer construir e também o que é bom material, né? Porque por mais que às vezes você faça um take que seja fodástico, se ele não tá bom, a gente vai lamentar, mas não vai dar pra usar. Porque é muito ruim você colocar uma coisa que fica meio sem contexto, meio sem nexo. Aí vai mais atrapalhar do que ajudar a proposta do programa. Mas é igual você falou também, né? Quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente vê como que é feito e por que eles fazem de certo modo. Em questão de filmagens, é bem mais puxado você fazer e trabalhar, porque não é só igual aqui no podcast, a gente grava, é só um áudio que gera, e desse áudio a gente vai cortando. Em gravação de programa é totalmente diferente, são várias câmeras que você vai ter que trabalhar e vários pontos de áudio que você vai ter que trabalhar para sincronizar. Então imagina o trabalho que não deve dar fazendo backup dessas filmagens para você colocar num programa de edição para você editar tudo aquilo em pouco tempo. E fora que tudo tem que fazer sentido, né? Porque não basta só você gravar e cortar as coisas e juntar. Tem que fazer sentido. Senão vira um conteúdo completamente sem nexo e que é trabalho desperdiçado. E a gente sabe, né, que como nessa indústria capitalista você não pode perder tempo, não pode jogar dinheiro fora. Então, nessa primeira metade do programa, achei tudo muito, muito chato, muito arrastado, uma preguiça imensa. Até mesmo quando o RuPaul resolve interagir com o seu gêmeo mal, o RuPaul, eu achei chatinho, tipo, não vi muita graça. Então, como até metade do episódio tava chato, eu tava com a esperança de que a hora que as queens subissem ao palco, mostrando a sua gêmea má, a coisa iria mudar. E teve outros episódios, por exemplo, em que todo o episódio em si foi divertido,
divertido, mas o desafio principal não foi tão engraçado, foi tão divertido. Por exemplo, o episódio em que tivemos o desafio da Cher, o musical da Cher. O mini desafio foi hilário, que foi dar o povo simulando os tapas na cara das drags, e acabou que ela deu um tapa de verdade na Asia O'Hara, e a gente achou isso divertidíssimo, um dos pontos altos dessa 10ª temporada. Mas chegou no musical da Cher, no desafio principal, eu achei bem qualquer coisa. Agora no episódio de hoje foi o oposto. Eu achei o episódio até a metade muito chato, então tava muito na esperança de que o desafio principal mudasse pra gente, pelo menos um pouco, essa impressão. E eu acho que de fato valeu a pena ter esperado, nem tanto, mas um pouco, porque as queens no geral ficaram muito lindas, sabe? Eu acho que por mais que os jurados tenham feito umas críticas bem babacas, tipo, bem nada a ver, eu achei que as queens no geral ficaram muito lindas com essas duas personagens, a Gêmea Boa e a Gêmea Má. Embora nem todas as histórias eu tenha achado tão divertida quanto da Aquaria e da Asia, que pra mim foram de fato, assim, disparadas os melhores desse 11º episódio. Na verdade, assim, eu não gostei muito do episódio, não. E eu também não vi tanta diferença no desafio principal. Eu achei bem um episódio qualquer coisa, sabe? Descartável. Bem descartável. Tanto que só foi... Acho que das que eu gostei mesmo foi da Aquaria e da Asia. E a única coisa, assim, da Eureka que eu vi foi que ela meio que fez uma Divine, né? Como lado mal dela. Fora isso, eu não gostei muito, não. Então, eu fiquei muito empolgado com esse episódio. Foi uma coisa que aconteceu em episódios anteriores, por conta dos jurados que foram convidados. Porque, por exemplo, teve episódios que eles trouxeram alguns jurados que eu, assim, adorava. Então, eu fiquei muito ansioso pra ver esse jurado atuando ali. E a jurada de hoje, que eu não esperava jamais ver em Drag Race, é a Ashanti. Ela é uma cantora de R&B. Eu ouvia bastante na minha adolescência e ela fazia algumas parcerias com os rappers que eu gostava. E, tipo assim, eu não cheguei a ouvir na época, né, que eu era adolescente, música solo dela. Era sempre alguma parceria. Aí tinha música dela com Nelly, ou música dela com Ja Rule. E eram rappers que eu adorava. E aí, ela tem um vozeirão maravilhoso. Então, quando anunciou a Ashanti, eu arrepiei na hora, porque, tipo, ela é muito foda. E aí, vendo ela na bancada, eu fiquei, assim, maravilhado, porque ela é linda. Ela é muito linda, não? E ela fazia uns comentários que eu achei muito pertinentes, sabe? Ela fez umas críticas bem legais. E ela teve uma participação muito bacana na bancada, né? Porque tem jurado que a gente morre de preguiça, né? Tipo aquele menino do 13 Porquês. Não sei porque ele entrou naquela bancada no último episódio. Porque é um menininho sem sal. Parecia que ele tava dopado ali. Então, ele também, tanto na série dos 13 Porquês, quanto no episódio, foi uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito contraída. Então, quando eu tava assistindo Drag Race, eu até comentei, tipo, gente, eu achava que o Alex na série era aquela pamonha por conta do personagem, eu não sabia que o ator era aquilo, não, pelo amor, que menino mais sonso. E aí, infelizmente, na bancada foi a mesma coisa. Nossa, não sei nem como caracterizar ele, de tão apagado que foi. Teve gente que reclamou, né, que a Shania Twain tava apagadíssima, mas, tipo, esse menino e a Shania ali tá pau a pau de quem teve menos energia em Drag Race. E é foda, né, você pensar que é um programa, velho, de drag queen, sabe? Drag queen são pessoas, artistas animados, divertidos. Aí você tá na bancada pra criticá-los, você não tem nem energia pra falar, saca? Nó, que sono. Então, a hora que a Ashanti aparece lá super animada, super empolgada, eu amei, adorei. E eu fiquei muito feliz de vê-la, porque você também entende, né? Você também deve se identificar quantos artistas que a gente gostava na adolescência, até mesmo cantores, que com o tempo sumiram, né? A Ashanti, pra mim, é meio que isso. Ela bombou muito no início dos anos 2000, mas chegou agora, ninguém mais ouve falar dela direito. Então, pra mim foi uma grande surpresa que eu adorei. E aí, vê-la comentando, interagindo, foi ótimo. Então, esse é um dos motivos de eu ter ficado um pouco mais empolgado em continuar assistindo o episódio em si. Mas, quando as queens começaram a entrar no palco, eu gostei, sim, do look da maioria delas. Na verdade, eu gostei do look de todas, embora eu tenha achado o da Cameron um pouco problemático, a gêmea má dela, porque ela colocou a gêmea boa como a loira do cabelo liso, e a gêmea má tinha o cabelo com dreads e tranças, e com a cara pintada, lembrando uma pessoa indígena, né? Logo, uma pessoa não branca. Então, meio que passou uma mensagem, tipo, de brancos são bons e puros, enquanto os não brancos são selvagens, maldosos, enfim. Essa caracterização clássica de uma sociedade preconceituosa que coloca os brancos sempre num patamar de superioridade e os que não são brancos são inferiores, malvados, que trazem um tipo de desordem social. E eu acho que talvez a Cameron não fez isso por maldade, mas isso é uma coisa que tá no nosso subconsciente cultural, saca? Quem tem essa postura de ser uma pessoa boa e quem tem uma postura de ser uma pessoa má. É tipo um cara branco de dread, ele é estiloso. Um preto que usa dread é um sujo, é bandido, é um porco, enfim. Então eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas eu achei tanto a gêmea boa quanto a gêmea má da Cameron linda, maravilhosa.
E eu achei todas muito bonitas, mas de fato é isso. Igual você falou, gostou só da Asia e da Aquaria. Também foram as minhas favoritas. A hora que a Aquaria entrou e ela começou a contar a própria história, eu falei, caralho, muito foda. A hora que a Asia entra, então, com aquele look laranja, nossa, na boa. Pra mim, as drags mais lindas dessa temporada em questão de look, com os looks mais criativos e mais fodas, são Asia e Aquaria. Se as duas forem o top 2 da temporada, eu tô satisfeito. É meio que o contraste, né? Uma, que a Asia, ela tem anos de experiência já em drag, e a Aquaria, que é nova, tipo, começou recente. As duas, assim, estão no mesmo patamar de visual, compartilhando o mesmo estilo de visual. Assim, em questão de ter um bom recorte, de ter uma boa qualidade nos visuais que elas produzem. E eu acho muito bacana a gente ver, por exemplo, a Asia com esses looks maravilhosos, porque as drags que são pageant, né, ainda mais as que já são antigas, que têm anos e anos de carreira, elas são taxadas de drags antiquadas, cafonas, bregas, e é muito lindo ver a Asia com esses looks deslumbrantes que nos deixam sem ar, porque a Asia é prova de que você pode ser uma drag antiga, old school, super atualizada, uma drag que tá há anos aí fazendo o seu trabalho, mas que em nenhum momento perde sua ligação com o que é contemporâneo, com o que é novo, com o que é moderno. Isso eu acho lindo. Então, a hora que a Asia entrou com o seu look lá, que se a gente for olhar, analisar assim, o primeiro look dela, é um look clássico, né? É um look meio showgirl. Só que, por mais que ele seja showgirl, ele tem uma coisa de moderno, uma coisa contemporânea. Não só as cores, mas o recorte dele. Eu achei lindo aquele look. A peruca dela também achei maravilhosa. E, embora os dentes da Cameron tenham sido um dos memes da temporada, eu achei que combinou muito aqueles dentões brancos imensos dela com esse look. Eu achei que sim, muito, muito foda. Eu adorei quando ela apareceu toda laranja. Nossa, sério, eu fiquei assim, caralho, Asia, você merece essa coroa porque você é foda. E aí, quando entra a gêmea má dela contando a história e com aquele look preto, sombrio, gente, pra mim, assim, perfeita, muito maravilhosa. Fora que foi a primeira vez que a gente viu a Asia O'Hara careca no palco e ela estava perfeita. Porque é difícil, né, uma Queen aparecer careca e estar deslumbrante. Pra mim, a Asia estava sensacional. Eu gostei bastante do visual, tanto por causa dela estar careca e também porque ela lembrou bastante uma drag aqui brasileira, que é a Dani Coach, né? Não sei se você conhece. Conheço, ela tá no Conto de Drag. Então, nossa, ela tava muito parecida com ela. E a maquiagem também tava bonita. O primeiro visual que a Asia entrou, eu lembrei muito da Asia, que parecia a Desastre. Porque eram as mesmas cores, mas só que aquela cor que ela entrou de laranja, ela combinou muito com o estilo da roupa e com o que ela tava fazendo no palco. E teve uma crítica que a Michelle fez lá sobre as bexigas, ela tava falando que não era necessário, que ela pegou aquilo de última hora só pra levar e ir com a roupa. Eu achei que ficou, assim, contou uma história, igual ela tava de laranja no primeiro e a gêmea má dela, toda de preto, lado negro, pegou a bexiga e não gostou, que era uma coisa clara, de ter um outro contraste, tanto no visual quanto na personalidade. O que eu achei bacana da Asia foi exatamente essa história que ela contou. Porque enquanto a Asia estava lá, né, a gêmea boa, toda brincalhona, se divertindo com suas bexigas, aparece a gêmea má e acaba com a diversão da irmã. E destrói, né, o brinquedo dela, que no caso eram as bexigas. E fora que a bexiga combinou super com o look que a Asia estava desfilando, combinou super com a proposta inicial dessa alegria, dessa felicidade da gêmea boa. Então, pra mim, é aquilo que a gente falou no início do podcast, né? As críticas sem noção dos jurados só pra poder justificar que uma Queen mereça a vitória e outra Queen não. Porque depois que as drags saem do palco e os jurados começam a deliberação criticando-as, eu achei assim, muito tosco deles pegarem pesado com todas as drags, exceto a Aquaria, colocando a Aquaria, né, tipo, no pedestalzinho pra justificar a vitória dela. Mas aí, por exemplo, quando chega pra falar da gêmea má da Asia O'Hara, eles ficam de quatro por ela, falando que é maravilhosa, foi a melhor gêmea má, mais flinda, mais não sei o que, mas no fim, depois ainda dá a vitória pra ela, sabe? É um tipo de coisa que eu fico muito, muito puto, porque fica gritante como os jurados criam parâmetros distintos para avaliar as drags numa mesma categoria. Igual, por exemplo, criticaram a Cameron por estar com looks similares, looks parecidos, mas nem falaram disso, por exemplo, dos looks da Eureka. Pra mim, a Eureka também tá com os looks repetitivos assim, há várias semanas. E ninguém fala nada, tipo, ninguém critica, parece que ninguém se importa. Aí depois vão lá e criticam a Asia O'Hara por conta dos balões, assim, sabe? É desnecessário, é umas coisas que eu fico muito puto, porque a edição consegue disfarçar como os jurados têm sido tendenciosos em suas críticas. E aí eles acabam tendo que colocar aquilo mesmo na edição final e a gente percebe, tipo, poxa, a Michelle Visage, o Ross, o Carlson, o RuPaul estão sendo injustos, por exemplo, quando querem que a Cameron mostre mais versatilidade, mas aí a Eureka repete look e eles não ligam. Até mesmo no caso da Monet, que eles adoravam criticar o cabelo curto dela, mas as perucas
perucas estilo foguete da Eureka, eles nunca citaram. Nunca viram problema dela usar essas perucas repetitivamente, sabe? Isso me deixa muito revoltado. Sim, e até no último episódio do Makeover, acho que foi no Untucked, elas comentaram que aquele visual que a Eureka tava era o mesmo visual que ela tinha feito no outro desafio, só que com uns adereços a menos. E também nenhum dos jurados notam isso. Então é meio que já é um favoritismo, já é um roteiro pronto, assim, pra tal pessoa ganhar. E quando eu reclamo do jurado, eu nem falo dos jurados convidados, porque às vezes eles estão ali mais no escuro que qualquer outra pessoa. Porque, por exemplo, a gente está acompanhando Drag Race desde o primeiro episódio, desde o início da temporada. Então a gente sabe como que é o comportamento da Eureka, o comportamento da Aquaria, o comportamento da Asia, o comportamento da Miss Cracker, o comportamento da Cameron. Então, o jeito que elas agem no palco, a gente se identifica com eles porque a gente tá familiarizado com elas. Aí, se uma Lena Dunham ou uma Shanti fala que, eu não gostei, por exemplo, que a Eureka falou demais, é muito parecida, mas, tipo, a gente tá acostumado com a personalidade dela. Então, pra gente, isso não é um problema. Pro jurado é, porque pro jurado é novidade aquilo. Mas aí, a minha crítica aos jurados é pensando nos jurados que estão sempre na bancada, que é Michelle Visage, Ross, Carson e até mesmo RuPaul. Eles estão ali sempre e eles sempre exigem que umas queens façam coisas de uma forma diferente, nova, revolucionária, enquanto outras queens, eles estão nem aí, né? Vão forçando elas até conseguirem colocá-las na final. Então, de fato, eu não sei o que esperar dessa final não, viu? Hoje um seguidor me perguntou o que eu achava, se ia ter lip sync for the crown. Eu falei, gente, eu não sei o que esperar da final não. Vamos ver o que o povo vai nos reservar aí, porque o Rio John tá adorando causar, né? Nas finais de Drag Race. Então, não duvido nada que eles resolvam fazer de novo um top 3, sei lá. O que nos espera. Falando nisso, já saiu a data da gravação da final? É esse final de semana? Não faço ideia de quando vão gravar a final. Eu não vi falando em lugar nenhum ainda. Na verdade, eu sei que eles iam vender ingresso, né, pra participar da grande final no DragCon que rolou no início de maio. Então, nas redes sociais da DragCon, eles informaram que quem quisesse assistir a grande final da Drag Race, né, a gravação da grande final, teriam que adquirir os ingressos na DragCon de Los Angeles. Mas eu não vi ninguém depois falando sobre ingresso e datas. Então, o jeito é a gente continuar esperando. Se eles não gravarem nesse final de semana, tem que ser estourando no próximo. Na semana seguinte dele já é o Reunited depois da final. O que eu li desses ingressos da final na DragCon é que, assim, se você comprou o ingresso pra ir, você vai receber um aviso no seu e-mail falando que o ingresso já vai estar disponível pra você comprar. Tanto que eu vi que se você tivesse comprado com um e-mail ou você comprou com um outro amigo e não cadastrou o seu e-mail, você tem que falar com esse seu amigo pra ele comprar o ingresso pra você. Entendi. Tô fazendo uma coisa bem segura, restrita. Como se isso impedisse de ter spoiler, né? Porque no dia seguinte a gente acorda, entra no Reddit e tá tudo lá. Nossa, a grande final vai ser assim, vai ser assado. Fulana foi pra final e foi coroada. E não sei quem que tinha tudo pra vencer, não passou no Lip Sync for the Crown. Porque ano passado foi isso, né? Quando a gente acordou no dia seguinte da gravação da final da Season 9, foi aquela bomba assim, meteórica, aquela coisa homérica, porque ninguém esperava que o top 2 fosse Sasha Velour e Peppermint, e no fim das contas esse é o top 2 da 9ª temporada. É que se a gente já saber, ter ideia de qual vai ser o desafio ou qual vai ser o critério pra RuPaul coroar a vencedora, a gente já nem precisa esperar o programa sair pra ter certeza que vai ser a Queen X. Talvez, porque é o que rolou no passado, que a gente não chegou a ver Sasha Velour dublando. Então, pelo que mostrava na 9ª temporada, Shea Coulee e Trinity Taylor que teriam tudo pra vencer, porque até mesmo quando elas dublaram na 9ª temporada, elas arrasaram. E no fim das contas, não foi isso que rolou. Mas é Drag Race, né, Rô? A gente tem que esperar mesmo e aguardar, porque por mais que a gente saiba como o roteiro funciona, eles ainda conseguem nos surpreender. Normalmente eles têm surpreendido pro lado negativo, mas é uma surpresa, né? Não deixa de ser. E depois que os jurados acabam de deliberar e as queens voltam pro palco, pra mim, o ideal que deveria ter acontecido seria uma vitória dupla nesse episódio. Porque tanto a Aquaria quanto a Asia foram fantásticas. Pra mim foram as melhores. E se já teve temporada aí que o RuPaul deu vitória dupla pra umas queens que nem mereciam, quando eu penso lá no Snatch Game da 7ª temporada, ok que a Ginger Mint foi bacana como a Adele, mas o Lil Rich da Kennedy Davenport foi assim, extraordinário. Nem precisava, sabe, da Ginger Mint ter ganhado uma vitória ali, não. Pra mim era uma vitória solo da Kennedy disparado. Então eu tinha esperança de que nesse episódio de hoje a RuPaul fosse ser generosa e desse uma dupla vitória aí
e tanto pra Aquaria quanto pra Asia, mas não foi o que rolou. Sei o que foi justo, mas quando eu penso na injustiça de que a Asia também merecia vencer, infelizmente não levou. E aí foi isso. Pelo menos a Aquaria venceu, a Asia foi salva e a Eureka também. E pra mim não foi surpresa nenhuma que Cameron e Miss Cracker caíssem no bottom 2 e dublassem. Tava bem óbvio, né? O que eu não gostei foi o que você tinha falado agora há pouco, de terem elogiado a Asia, as críticas, e depois, na hora de dar a vitória, ela falou com a Asia, elogiou a Asia e não deu a vitória pra ela. Sim, é nessas horas que o programa acaba perdendo um pouco da sua credibilidade, né? Porque do que adianta vocês elogiarem então uma drag, falar que ela vai muito bem, que ela foi maravilhosa no desafio, pra chegar depois e falar, não, ok, safe pra você que a vitoriosa é a outra que foi melhor. Poxa, seja no mínimo coerente, né? Então, assim, é um tipo de coisa que eu nem fico mais tão revoltado, eu fico mais decepcionado mesmo, porque a gente tá vendo que eles estão transformando o Drag Race basicamente num espetáculo. A competição, o sentido de merecimento, de justiça, se é que a gente pode falar em justiça, isso não tá existindo mais. Agora é tudo mais pelo choque, é tudo mais pra causar audiência, rebuliço nas redes sociais. E é mais uma vez aquilo, né? Que a Aquaria não merecesse, ela mereceu muito, mas que então pelo menos eles evidenciassem esse tanto de elogio pra ela, porque talvez eles podem ter, né, elogiado muito a Aquaria, mas a edição resolve cortar isso e aí foca mais nos grandes elogios que a Asia levou. É isso que acaba deixando a gente confuso e decepcionado. E tanto que corta assim bastante coisa, que no Untucked até mostrou uma parte que não foi ao ar, né? Que é da Aquaria reconhecendo que ela tava errada quando ela mereceu as duas, a Eureka e a Cameron, ter ficado. Sim, né? Do lip sync, que as queens estavam elogiando que as duas ficaram, e a Aquaria achou ruim, porque se ela caísse no bottom, talvez ela não poderia ser salva, porque o RuPaul já havia desperdiçado o double chantei da temporada. Mas é aquilo, né? Foi um episódio tão lento, tão monótono, que coisas que eles poderiam ter usado no episódio resolveram guardar pra usar eventualmente no Untucked, porque normalmente o Untucked a gente sabe que não tem uma audiência tão boa quanto do episódio principal. Então eles meio que acabam tentando criar esses subterfúgios pra manter a atenção das pessoas no Untucked, tentar manter um pouco dessa audiência. E o resultado do lip sync pra mim foi uma surpresa mesmo, porque eu não vi a Cameron fazer nada demais do que ela já tá acostumada a fazer nos outros lip sync, que é mais ficar dando umas piruetas e death drop no pau. E aí acabou que o lip sync no geral eu não achei grandes coisas, saca? Achei ele bem fraquinho até, comparado com outros da temporada. Ele não foi o melhor, não. E aí, como, né, a edição é tendenciosa, sempre tende a focar na drag que vai ficar, não mostraram muito da Miss Cracker, mas eu acho que pelo pouco que mostrou a Miss Cracker tá vindo bem. E aí, RuPaul, mais uma vez, rompe a lógica do que vem sendo construído na 10ª temporada e mantém a Cameron no jogo, mesmo depois de dublar 3 vezes. Enquanto outras drags, né, como The Vixen e Monet, foram eliminadas na sua 3ª dublagem, coisa que, se a gente for parar pra pensar na dublagem em si que elas fizeram, elas não mereciam ser eliminadas. Aí chega agora e ela salva Cameron, que poderia ter sido eliminada até mais tempo. A gente só acaba aceitando o que vier mesmo, porque a gente não tem como opinar, não tem como mudar o que já foi feito. Mas, pelo menos, depois que a Miss Cracker foi eliminada, o que eu achei interessante é que, diferente de outras drags nessa temporada, que após ser eliminadas, saíam arrasadas do palco, chorando horrores na hora de dar sua mensagem final com a boneca da Ru Raymond, a Miss Cracker saiu dessa 10ª temporada de cabeça erguida, não chorou e vida que segue, né? Afinal de contas, ela já conseguiu sua plataforma mesmo e agora vai desbravar o mundo aí. Não sei se na hora que ela foi eliminada ela pensou nisso, mas pelo menos ela tava de cabeça erguida e satisfeita, é o que aparenta, né? Não podemos afirmar com certeza, mas satisfeita com sua trajetória e pelo menos ela saiu com uma vitória, né? O pior se ela tivesse saído de mãos vazias, pelo menos uma vitória ela teve, então isso ela pode se vangloriar por aí. E aí o salto que a gente tem nesse momento é Aquaria na liderança com 3 vitórias, Asia e Eureka com 2 vitórias e Cameron com 1 vitória. Será que nesse final a Aquaria leva a coroa pelas vitórias? Então, pela prévia do próximo episódio, tem uma fala da RuPaul dizendo, né, que vai eliminar alguém. Mas, como a gente sabe que a edição de Drag Race é muito shady, normalmente quando uma pessoa está dizendo acaba se revelando o oposto daquilo, então nem sei o que esperar. Como a gente viu até agora que a Eureka é a grande cotada da temporada, é a grande queridinha da edição, é provável que talvez eles façam mais um Lip Sync for the Crown
pra tentar colocar a Eureka mais perto da coroa, né? E na boa, né? Sul do campeonato, nem ligo. Se ela vencer, venceu. Tem que sofrer mais, não. A vantagem dessa semana sem Drag Race, pra mim, foi aceitar, sabe? Da edição. Você quer achar que a gente é trouxa mesmo e que a Eureka é a grande vencedora? Coroa. Melhor pra ela. E assim você nos poupa também de qualquer aborrecimento futuro. Vamos ter que ficar esperando mesmo pra saber qual vai ser o veredito dessa edição. Com certeza. A edição sempre nos manipulou, só que quando era na Logo TV, ela era mais sutil. Tá bom, não era tão sutil não, mas ainda assim ela era mais aceitável. Só que aí chegou na VH1 e eles simplesmente passaram a ignorar que tem um público aqui assistindo. Eles acham que nós não temos discernimento das coisas, muito menos senso crítico, e aí vão chuchando o roteiro forçado, como se a gente não tivesse capacidade de perceber que tem muita coisa errada aí. Então o jeito mesmo é manter a cabeça erguida, estilo Miss Cracker na hora de ser eliminada, e fingir que estamos satisfeitos e ok, RuPaul, Season 11, estamos aí te esperando. Porque a verdade é essa, né? A gente reclama, mas a nova temporada a gente tá aí pra assistir. E eu nem quero falar muito do Untucked, porque desde que The Vixen saiu, pra mim o Untucked não tem tido graça. Hoje, pra mim, também não teve muita diferença, não. Esse 11º episódio, o Untucked foi bem apagado. Virou uma sessão de terapia, as queens ficaram lá falando de suas experiências, blá, 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 aquela sonolência de sempre. Então não tem muito o que comentar, não. Só mesmo no momento final, depois que a Miss Cracker foi eliminada, que ela ficou muito, muito sentida quando a Asia falou no palco que ela não... que deveria continuar a competição. A Miss Cracker levou isso pro pessoal e acabou deixando que esse incômodo que a Asia acabou gerando nela falasse mais alto. O Untucked não tá tendo muita graça depois que a Vixen saiu. E tanto não é só a gente que tá falando aqui, como também já saiu matéria lá fora falando que depois que ela saiu ficou muito parados, tipo, tedioso. Porque não tem mais conflito, não tem mais ninguém falando, jogando as verdades na cara de ninguém. Sim, porque por mais que não houvesse um bate-boca muito forte ali, pelo menos a The Vixen trazendo algumas verdades, faziam que as queens se agitassem, né, um pouco mais. E aí a gente gosta disso, a gente gosta de bate-boca, a gente gosta de shade, a gente gosta de ver as queens se desafiando. E sem esse fator atrito ali, vira mais uma sessão de terapia que a gente não tem muito saco pra assistir. Tipo, terapia, se eu quiser, eu faço com meu psicólogo. Não tô querendo ver as queens falando das flores, das nuvens, do tempo, do clima. Poupe, né? Nos poupe. A gente tá aqui pela diversão mesmo, pela intriga, pelos shades. Essa reta final a gente não tá tendo shade. Cadê os comentários maldosos? Sumiram, acabaram. Ultimamente não tem mais nada. Então, pra encerrar, a única coisa que eu gostaria muito de ainda ver nessa temporada da Grace é o desafio dos fantoches, porque nesse 11º episódio eu esperava que a gente finalmente tivesse pelo menos o desafio dos fantoches. Ele costuma aparecer no top 5, né? Não no top 4, porque normalmente o top 4 as queens mal fazem mini desafio, porque o top 4 agora, né, depois que reformulou Drag Race, as queens acabam recebendo esse desafio de fazerem uma música, de prepararem alguma coisa pro desafio final. Então, elas nem têm tempo de fazerem mini desafio. Chega a Michelle Visage com algum dos outros jurados e falam com as drags, vocês vão ter que fazer isso agora. O RuPaul vai encontrar vocês para o bate-papo, pro podcast nosso. Nem é mais o almoço do tic-tac, né? Agora é o podcast, What's the Tea. E as queens acabam fazendo uma curta entrevista com o RuPaul e Visage. E elas têm que focar na coreografia, fazer figurino, decorar música e por fim, o look final, que elas vão desfilar. Então não tem nem tempo do mini desafio. Como no 11º episódio não teve o desafio de fantoches, eu espero ver esse desafio de fantoches no 12º episódio. Pelo menos isso eu acho que Drag Race nos deve. Mas eu acho que deve ter sim, porque já faz tempo que tá esse desafio fantoche na programação. Eles não devem tirar assim tão cedo. Mas, né, é VH1, né, Rô? Não dá pra esperar muita coisa, não. A gente tem que ficar sempre alerta com a próxima facada que eles vão nos dar. Já basta o tanto de musical e música que eles querem colocar, né, depois que entrou na VH1. Então, se a gente for pensar que eles colocaram um episódio de Ball, que normalmente acontece no top 4, e depois virou top 5, e eles fizeram isso, se eu não me engano, o quê? No 3º episódio da temporada? Então agora dá pra esperar tudo, né? Vamos ver, né, como que vai sair essa temporada, se eles vão renovar alguma coisa também pra 11ª. Nós agora estamos vivendo no escuro. A gente tá vivendo no limbo de Drag Race. O que esperar, quando esperar e como esperar. O jeito aí é torcer pra que a gente tenha pelo menos uma final divertida, que nos entretenha bem, porque o resultado eu já não espero muita coisa, não. A minha torcida continua sendo da Asia O'Hara, mas eu já aceitei que ela não vai levar essa temporada, então eu espero que quem vença aproveite bastante
a plataforma de Drag Race pra poder, né, continuar propagando arte drag e trazer assuntos relevantes aí pra nossa comunidade. Mas como hoje em dia Drag Race é muito mais pelo lucro do que pela representatividade, o jeito mesmo é embarcar no entretenimento e torcer pra que seja uma final divertida que nos agrade de alguma forma. Sim, eu espero que também a final seja boa e que essa temporada, né, vai ter uma reunião separada do episódio final, né? O Reunited dessa 10ª temporada vai ser na semana anterior à grande final. É a lavação de roupa suja, como que vai ser, né? Porque a The Vixen vai voltar e ela vai falar alguma coisa. Eu espero, né? Não sei também depois de começar a fazer turnê pelos Estados Unidos com as suas irmãs, ela esteja mais calma e logo nunca se sabe se a VH1 pode oferecer um programa pra ela, né? Então, o jeito é manter a boa linha. Se bem que, como eles querem audiência, com certeza os produtores vão provocar a The Vixen pra poder estourar e ser a, entre aspas, né, barraqueira que eles sempre pintaram até o episódio em que ela foi eliminada. Então, boa sorte pra nós, boa paciência pra ver o que vem. E que pena que nossas férias acabaram, mas também estamos em contagem regressiva. Temos mais 3 episódios de Drag Race, consequentemente mais 3 podcasts. Depois disso, vamos ter um hiatus de bater no cabelo de Rod Saulete. Dá um tempinho, assim, pra gente descansar um pouco mais pra voltar. Exatamente. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtirem nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.